Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, e hoje trazendo mais uma exposição do texto bíblico. Aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, está escrito a partir do primeiro versículo: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Jesus, compraram aromas para irem ungí-lo. E no versículo 5, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e elas ficaram espantadas. E o versículo 6, pois ele disse para essas mulheres: não vos assusteis, buscais o Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Versículo 7. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. A morte de Jesus tem um significado extremamente importante para a fé cristã. Não foi apenas a morte de um líder religioso, mas é uma morte que tem um sentido espiritual para todos aqueles que professam a fé cristã. Inicialmente, é preciso entender as condições nas quais essa morte aconteceu. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus ensinou o amor, o perdão, a misericórdia, mas Jesus foi sempre incompreendido, sobretudo pelas lideranças religiosas que criticavam os seus discursos, criticavam as suas ações, questionavam seus procedimentos. Haviam os saduceus ligados à liderança herodiana, haviam os fariseus, que eram um grupo mais separatista, voltado para as normas, para as leis e para as regras da religiosidade. E esses grupos não perdiam oportunidade para questionar aquilo que Jesus estava fazendo e ensinando. O ministério de Jesus se inicia pela região da Galileia, que é uma região mais simples, é uma região mais pobre da Palestina. E na medida que a narrativa dos evangelhos vai se desenvolvendo, Jesus vai se aproximando de Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso, mas é também um centro político. Ali estavam autoridades romanas que determinavam o curso e as decisões políticas em relação com a religião judaica. Os sacerdotes, Pilatos, são símbolos dessa relação político-religiosa que está ali protegendo a sede do poder enquanto Jesus vem se aproximando de Jerusalém. E na medida em que Jesus se aproxima de Jerusalém, ele sabe que os seus dias estão contados e que a morte será certa. E ele adverte os seus discípulos inúmeras vezes que ele iria morrer, mas que também haveria de ressuscitar ao terceiro dia. A morte de Jesus, portanto, além desse significado sacrificial, vicário, substitutivo, porque remetendo ao texto do profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele morreu a nossa morte. Nós éramos dignos de morrermos e de sermos condenados, mas porque ele morreu por nós, nós podemos ter a convicção de salvação, de vida eterna.
porque ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas essa morte de Jesus também tem essa conotação política. Isso porque o Estado romano e a religião, o segmento da religião judaica, porque aqui também nós temos os essênios que estão longe disso tudo e que se distanciaram no deserto. Nós temos os zelotes que estão tentando, de algum modo, reverter a situação política que foi imposta pelo Império Romano. E diante desses movimentos todos religiosos e políticos, nós temos um Jesus que não se adequa a nenhuma dessas ideologias. Nós temos Jesus pregando o amor, pregando o perdão, inclusive o amor até mesmo aos inimigos. E esse Jesus, quando se aproxima de Jerusalém, ele é visto e percebido como uma ameaça. Porque alguns o proclamam rei. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E aquele mesmo grupo que o aplaudiu é o mesmo grupo que depois vai gritar, crucifica-o. Pilatos, diante do julgamento, coloca ali Barrabás, um prisioneiro político, e Jesus, olhe, decidam, eu tenho autoridade para libertar um dos prisioneiros. E o povo preferiu Barrabás, incitado pela religião judaica, pelos líderes da religião judaica, crucificou a Jesus. Esse é um final absolutamente deprimente, se nós pensarmos nessa conjuntura e como tudo se deu. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que este não é o final ainda da história. Ao terceiro dia, conforme Jesus havia anunciado, ele ressuscitou de entre os mortos. Isso porque ele é a própria vida, e a vida não morre. Ele é a vida para sempre. Ele próprio disse que a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que estivesse morto, viveria. E esse Jesus é o Jesus que ressuscita. No período da Páscoa, nós celebramos a morte na sexta, o silêncio do sábado, mas o domingo, na Páscoa, na madrugada do domingo, nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Nós celebramos a esperança, nós celebramos a expectativa de um novo mundo e de uma nova realidade, de um governo no qual Jesus se estabelece como Senhor, com equidade, com amor e com misericórdia. De modo que a boa nova da ressurreição de Cristo é um prenúncio de um novo mundo e é um prenúncio de um reino que ainda haverá de se estabelecer. De um reino que, de certo modo, já está entre nós, mas que será pleno e consumado na eternidade. De modo que, ao meditar nesse texto, nós ouvimos aquilo que esse homem, esse anjo, disse para as mulheres. Ele não está mais aqui. Jesus, o Nazareno, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E porque ele vive, como diz a letra daquele clássico hino do inário cristão, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, não há mais o que temer. Porque ele vive, nós viveremos também. E porque ele vive, nós podemos olhar para o futuro com a esperança renovada de sempre na ressurreição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que pode se interessar por ele. Ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal. Professor José Roberto, nos limites da teologia.